iniciar a nossa alça, a gente vai pegar a argola, lembrando que se não tiver articulada, não tem problema, pode ser a argola inteira mesmo, tá? Nós vamos deixar aí uns 20 centímetros de fio para arrematar ele no final. Vamos introduzir, então, começando a nossa alça, introduzindo a agulha dentro da nossa argolinha, ó. Laça o fio e puxa ela por dentro, como se a gente estivesse fazendo o primeiro ponto baixo dentro do nosso círculo mágico lá na aula 1 da semana Criar e Vender Crochê, lembra? Feito esse movimento, laça o fio e fecha o primeiro ponto. Este fio aqui, a gente vai manter ele aqui do ladinho e nós vamos fazer mais 2 pontos baixos dentro do círculo, guardando este fio para ele ficar bem seguro e não desmanchar os nossos primeiros pontos da nossa alça. Então, feito o primeiro ponto baixo, a gente vai dentro da argola, laça o fio, volta, laça o fio e fecha o segundo ponto baixo. Vem de novo dentro da argola, laça o fio, volta, laça o fio e fecha. O que a gente fez aqui? 3 pontos baixos dentro da nossa argola. Agora, o movimento que a gente vai fazer para iniciar a nossa alça é virar o nosso trabalho. Ó, eu estava aqui, fiz o meu ponto baixo e eu simplesmente agora virei o meu trabalho. Agora, nós vamos introduzir a nossa agulha nesta primeira correntinha aqui, ó. Estão vendo que aqui tem uma correntinha onde tá saindo o ponto que tá na agulha e na frente dela tem uma correntinha. É embaixo dessas 2 alcinhas da correntinha que a gente vai introduzir a nossa agulha. Laça o fio e traz pra frente. Laça o fio e fecha, tirando as 2 alcinhas que estão na agulha. Novamente, nós vamos virar o nosso trabalho, sempre da direita para a esquerda, fazendo esse movimento. Estão vendo que aqui tem 2 alcinhas, ó. Uma que já tá aqui e outra que tá aqui, que eu só precisei dar uma ajeitadinha nela com a unha. Podem fazer isso mesmo para deixar ela mais larguinha, para facilitar a entrada da agulha. O que eu vou fazer? Vou introduzir a minha agulha por baixo dessas 2 alcinhas, ficando com 3 alcinhas na agulha. Laça o fio, tira 2 alcinhas. Fiquei com 2 alcinhas da agulha. Laça o fio e tira essas 2. Esse é o ponto da nossa alça. Vou repetir ele por toda a alça agora, na verdade. Vira o nosso trabalho da direita para a esquerda. Vem nas 2 alcinhas que ficam aqui do ladinho, ó. Sempre forma essas 2 alcinhas aqui. Introduz a agulha por baixo dela, ficando com 3 alcinhas da agulha. Laça o fio, tira 2. Laça o fio e tira 2. Podemos ajeitar aqui os nossos primeiros pontos. Vou repetir o ponto da nossa alça. Virando o nosso trabalho da direita para a esquerda. Ó, as 2 alcinhas aqui. Vamos introduzir a nossa agulha por baixo delas. Laça o fio, tira 2 alcinhas. Laça o fio e tira 2. E assim a gente vai construindo a nossa alça. O porquê que eu gosto deste modelo aqui? É um modelo que fica muito firme, não é aquelas alças que ficam se esgaçando, né? Que fica aumentando de tamanho. É uma alça que fica muito firme e ela fica igual tanto de um lado quanto de outro. Então é um modelo que eu gosto muito de trabalhar, utilizo muito nas minhas bolsas. Então, ó, sempre vai acabar nesse desenho a nossa alça, ó. 2 alças aqui e 2 alcinhas aqui. Vira o trabalho da direita para a esquerda. Coloca a agulha por baixo das 2 alcinhas que tá na lateral. Laça o fio, tira 2. Laça o fio e tira 2. De novo, virando o trabalho da direita para a esquerda. Vamos nas 2 alcinhas da lateral, ó. Sempre fica 2 alcinhas na lateral. Coloca a agulha por baixo, laça o fio, tira 2, laça o fio, tira 2. Novamente, da direita para a esquerda, virando o trabalho, coloca a agulha por baixo das 2 alcinhas, laça o fio, tira 2 alças, laça o fio, tira 2 alças. E essa é o movimento que a gente vai fazer da nossa alça do início ao fim. Vira o trabalho da direita para a esquerda. Sempre fica essas 2 alcinhas aqui. É nelas que a gente vai colocar a nossa agulha por baixo. Laça o fio,
tira as duas alcinhas, laça o fio, tira as duas alcinhas. De novo, vira o trabalho, coloca a agulha por baixo das duas alcinhas, tira 2 e tira 2. E agora é só repetir o movimento. Olha como fica bonita a lateral dela, ó. Fica igual a lateral e ela fica igual de um lado pro outro, ó. Igualzinha por toda a alça. Agora é repetição até chegar no tamanho da alça que vocês querem. Quer uma alça de ombro? Faz uma alça maior. Quer uma alça de mão? Faz uma alça menor. Vocês podem fazer a alça do tamanho que vocês querem para a bolsa de vocês. Aqui, como eu sempre falo, vocês são livres para criar. Pode fazer uma alça só? Pode. Pode fazer duas? Pode. É vocês que vão mandar no acessório que é a alça para o cliente de vocês. Vocês que vão criar o modelo de bolsa que vocês quiserem. Querem uma bolsa só com uma alça? Façam uma bolsa só com uma alça. Querem uma bolsa com duas alças? Façam com duas alças. Gurias, criem. Usem a criatividade. E esse é o movimento que a gente vai fazer por toda a nossa alça. Olha como ela fica bonita, ó. Após eu terminar, eu vou continuar aqui fazendo o movimento, né? Repetindo de um lado pro outro, ó. De um lado pro outro. Vou repetir aqui até chegar no tamanho da minha alça. Aí eu volto aqui com vocês para passar o tamanho da alça que ficou. Arrematar tanto o início e colocar a minha argola lá no final. Então, continuem aí fazendo este movimento de virar o trabalho da direita para a esquerda. Tira duas alcinhas, laça e tira 2. Vira. Coloca a agulha embaixo das duas alcinhas, laça, tira 2, laça, tira 2. Vira, vem nas duas alcinhas, laça, tira 2, laça, tira 2. Por toda a extensão da alça de vocês. Claro que aqui vocês podem fazer colar, vocês podem fazer pulseira, sempre usando a criatividade. Então eu vou continuar aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui no comprimento da alça que eu gostaria, que é entre 55 e 60 centímetros. Eu acho que é uma medida excelente para uma alça de ombro, que é o nosso caso. A nossa bolsa já tem uma alça de mão e agora a gente vai dar uma segunda opção para o nosso cliente, que é uma alça de ombro. Então, entre 55 e 60 centímetros é o ideal, na minha opinião, para a alça de ombro. A gente vai pegar e cortar o nosso fio, deixando uns 30 centímetros pra gente fazer o arremate. Corta o fio e como o nosso fio é de poliéster, sempre queima a pontinha pra ele não desmanchar, tá? Fazendo o rolinho, ó. Esquenta a pontinha e enrola no dedo. Esquenta a pontinha e enrola no dedo. Sempre muito rápido pra vocês não queimarem o dedo de vocês, tá? A gente vai puxar todinho ele pro último ponto, ó. Todo o fio no último ponto que a gente fez. Encerrando assim a nossa alça. E olha como fica bonito o acabamento dela, ó. Agora a gente vai fazer a finalização da nossa alça e colocar a outra ponta da nossa alça, né? São duas argolas, então uma vai em cada ponta. Agora a gente vai colocar essa ponta aqui e depois fazer o arremate deste fio aqui. Vamos usar a nossa ferramenta, que é uma ferramenta que a gente usa muito para os nossos arremates ficarem perfeitos, que é o agulhão. Então, a gente coloca o nosso fio no nosso agulhão e vamos começar a costurar a nossa argola na nossa alça. Notem que nesta ponta aqui, que foi que a gente iniciou a nossa alça, tem 5 fios aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A mesma coisa tem que ficar do outro lado para ficar uma alça igual em ambas as pontas, tá? Para isso, a gente vai entrelaçar o nosso fio, costurar mesmo a nossa alça na argola. Então, para fechar
os 5 pontos aqui, os 5 fios aqui, a gente vem com a nossa agulha e coloca aqui embaixo, ó. Deixa eu mostrar aqui bem pertinho da... Tá vendo aqui que tem o ponto aqui, ó? Com duas alcinhas, ó. A gente vem com o fio e coloca 2 vezes embaixo dessa correntinha. Costurando a nossa argola, vou voltar no mesmo ponto, ó. Desta forma, eu já fiz 2 fios. Agora, eu venho aqui, entre estes pontos aqui, tá vendo que ali tem 2 fios, ó? Venho entre eles e entro 2 vezes também, para fechar 4 fios, ó. E agora, para finalizar com um fiozinho a mais, a gente vem nesse aqui que é da beirada, ó. Vem nesse aqui que é da beirada e faz o último pontinho, ficando assim a nossa alça igual nas 2 pontas, ok? Para finalizar, a gente vai voltar com este fio aqui por dentro dos pontos que a gente acabou de fazer, ó. Estão vendo que eu tô vindo por baixo dos fios que a gente acabou de fazer, ó. Eu venho por baixo e vou pro outro lado. Feito isto, eu vou voltar por cima e vou voltar de novo por baixo deles, ó. Esse movimento a gente vai fazer do outro lado também, tá? Fiz o acabamento de um lado, vou virar e eu vou fazer do outro lado também, ó. Colocando a minha agulha, eu preciso desse desenho aqui igual aquele ali, ó. Então, eu venho com a minha agulha do outro lado e passo por baixo de todos os fios, ó. Com calma, delicadeza, sempre a gente consegue, tá? Ó. Puxa. E agora a gente ficou com o mesmo acabamento, ajeita os pontos de um lado e de outro, finalizando assim de forma perfeita, porque a alça, acredito eu, que tem que ser perfeita. Aqui e aqui vão ficar iguais, tá? Já vamos rematar esse fio aqui. Eu acho que para uma alça ficar bonita, ela tem que ter um arremate bonito aqui nas pontas, e de um lado e de outro. Agora, este fio aqui, a gente vai esconder por dentro da nossa alça, por dentro dos pontos que a gente fez. Voltando aqui um pouquinho, ó. É só voltar nos pontos que a gente fez anteriormente, sem precisar desmanchar. A gente não vai desmanchar, tá? Não se preocupem. Ó, vem aqui por baixo, com toda a delicadeza, de 2 em 2 pontinhos, ó. De 2 em 2 pontinhos, a gente vai chegando. E assim eu vou escondendo a minha alça. Estão vendo, ó? Ela vai se escondendo por baixo. Opa, fez a volta aqui. Ó, eu vou por baixo dos pontos que a gente fez, guardar o nosso fio por um bom pedaço. Eu gosto sempre de guardar por um bom pedaço, tá? Antes de cortar e queimar. Assim ela tá ficando, este fio aqui, tá ficando por dentro. Ó, não dá pra ver onde tem o fio que a gente tá escondendo. Isso é muito importante, tá? Arremate perfeito e acabamento perfeito pra gente valorizar a peça que a gente tá entregando pro cliente. Assim a gente consegue vender as nossas peças com um valor agregado muito maior. Aqui já tá bom, um pedaço assim já está excelente. Ó, eu vou até medir pra vocês verem quanto que eu guardei. Uns 10 centímetros eu guardei o fio por dentro da alça, tá? Feito isso, eu vou puxar um pouquinho. Ó, estão vendo? Puxei um pouquinho. Vou cortar o fio. Corta o fio. E agora a gente vai queimar a pontinha. Derreteu a pontinha, puxa por dentro e aperta com o dedo assim. Muito rápido, vocês viram? Podem voltar a câmera e filmar, porque eu não tenho como cortar de novo e queimar o fio. Mas voltem o vídeo e assistam. Ó, ficou imperceptível na alça, de forma segura, arrematada, de forma perfeita, segura e que não escapa. Agora a gente vai fazer o arremate deste fio aqui pra ficar igual aqui. A gente vai iniciar o arremate lá do início da nossa alça, pra ficar igual o final. Vem com o agulhão, sempre com o agulhão, ele auxilia muito a gente na hora.
Ó, aqui eu vou só voltar com o meu fio pra ele fazer esse desenho aqui, ó. Volto aqui por baixo dos pontos que a gente fez lá no início. Sempre cuidando pra não puxar fio. Ó, vou fazer o primeiro desenho. Fechei aqui. Vou fazer a volta. Passar por baixo. Pro arremate ficar igual em ambos os lados. Pronto. Assim ficou igual o nosso final da nossa alça, ó. De ambos os lados iguais. Vamos fazer o que com este fiozinho aqui? Esconder por dentro dos pontos que a gente fez a nossa alça, ó. Vem aqui por dentro. E agora a gente vai esconder ele. Ó. Da mesma forma que a gente fez lá na outra ponta. Escondendo por baixo dos pontos. Sempre cuidar para fazer igual de um lado e do outro. Isso é essencial, tá? Isso é uma dica de ouro que eu dou. Sempre ajeitem os pontos, enfim. Essa alça aqui vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Alça de mão, alça menor. Ajeita os pontos, estica, né? Porque ele vai esticar conforme a gente vai usando a nossa bolsa. Ó, ficou igualzinho de ambos os lados. Agora, a gente vai queimar o fio como a gente fez lá do outro lado, ó. Puxa um pouquinho. Corta o fio. Queima, derrete ele um pouquinho e puxa. E segura com o dedo, prensa com o dedo, porque como a gente desmanchou, derreteu um pouquinho do fio, que ele é de poliéster, a gente gruda ele atrás dos pontos. E aí ele fica imperceptível, não sai, não solta. Então aqui tá a nossa alça pronta e eu vou colocar na nossa bolsa. E vamos colocar a nossa alça na nossa bolsa. Aqui a gente tem a alça que eu ensinei na terceira aula. E agora a gente vai oferecer uma segunda opção para o cliente, uma alça de ombro. E como a gente trabalhou com a argola circulada, a gente pode tanto tirar para usar no ombro, quanto usar em outro modelo, enfim, usar outro modelo de alça. Sempre utilizem argola circulada, porque dá uma liberdade para vocês única. Se vocês estão aí e não tem argola circulada, como eu mostrei aqui, na hora que vocês forem fazer o último ponto aqui da carreira, vocês já colocam a argola, tá? Assim é uma forma fácil de vocês colocarem uma argola que não seja articulada. Mas eu sempre indico vocês terem argola circulada, porque ela deixa a liberdade da gente usar essa alça ou não na bolsa. E aqui vai mais uma dica pra vocês. Estão vendo que a alça tá assim, né? A colocação dessa alça que eu ensino na terceira aula permite que a gente use a nossa bolsa assim também, deixando, ó, esse espaço aqui da bolsa livre e a gente podendo usar a nossa bolsa aqui, ó, no ombro. Bom, aqui é a aula de alça que eu tô trazendo pra vocês. Espero que tenham gostado. Aproveitem, sejam livres para criar o que vocês quiserem a partir dessas aulas aqui. Nos vemos em breve.